lá! No Cerebrando hoje a gente vai falar sobre férias e viagens e o estresse que costuma vir antes disso, que aliás normalmente é a razão para as férias e a viagem. Para conversar comigo eu tenho aqui a jornalista Isabela Sais, que além de jornalista é especialista em viagens, né, Isabela? Em férias. Super, em férias. Sobretudo. Sobretudo Você férias. tira férias religiosamente uma vez por ano? Tiro. Eu acho que as férias são importantíssimas na vida de uma pessoa, porque senão a gente pira, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, né? Que a gente está conectado, que a gente está ligado o tempo inteiro, o telefone não para de tocar, eu trabalho em 2, 3 coisas ao mesmo tempo, então eu preciso desse mês durante o ano, né? De um mês durante o ano, para poder descansar, para poder não ligar pro meu telefone, para poder, sabe, perder o celular. Então férias para você não é férias de ficar em casa à toa? Não, você de faz jeito isso? Nenhum. De jeito nenhum. Bom, primeiro eu sou ligada no 220, né? Se eu ficar em casa à toa, me interna. Não existe ficar em casa à toa pra você, não né? existe ficar em casa à toa. Então, assim, eu às vezes chego das férias mais cansada do que eu tava, mas é um cansaço maravilhoso, porque eu acho que emocionalmente, as férias são mais emocionais pra mim, assim, pra descarregar as emoções que a gente vai... como é que se diz? Acumulando, né? exatamente. Acumulando ao longo do tempo, você dá uma descarregada durante as férias, por mais que o seu corpo esteja cansado, você tá com a cabeça tranquila. Então, férias pra mim é pra isso, é pra desanuviar um pouco a cabeça, dar uma relaxada e não pensar em trabalho, sabe? Pra parar de pensar os problemas que você resolvia, que você resolve no trabalho, você resolve só no trabalho. Exatamente, só no trabalho. É claro que você fica conectada, porque não tem jeito, né? Você vai para um hotel, você vai para algum lugar, hoje em dia até nos lugares mais remotos você consegue um Wi-Fi, uma coisa assim. Então, acho que faz parte da nossa vida, né? Dar uma conferida no e-mail e tudo, mas não é aquela conferida no e-mail que você tem que fazer alguma coisa para amanhã, que você está sendo cobrado porque você precisa dar conta. Não é, é outra completamente diferente. Até você olha e fala, não, isso aqui eu resolvo daqui a um mês, tudo bem. Não é lindo isso? Lindo, você usa aquela no e-mail. Você usa aquela mensagem, aquela resposta automática? Uso. Não vou nem pensar em responder o seu e-mail, só daqui a um mês é que eu mando uma resposta. E é sensacional, porque aí a pessoa já sabe que você não está ali, né, disponível. Então é ótimo, essa resposta automática, você me manda um e-mail, olha, eu só estarei disponível a partir do dia tal. Aí a pessoa já sabe, também não fica esperando uma resposta eu às sua. vezes hesito em fazer isso por questões de segurança, né, que você está essencialmente dizendo a qualquer pessoa que escrever para o seu endereço que você não está... Pelo menos no seu trabalho você não está, né? Se você está em casa ou fora da cidade. Isso, que você não pode atender naquele momento, né? E as pessoas, eu acho que hoje em dia as pessoas estão com mania, né? Há uma tendência de cobrar o tempo inteiro. Não, mas por que você não respondeu o meu e-mail? Mas, volta e meia você ouve assim, não, essa pessoa aí demora para responder e-mail. Ai, não atende telefone. A gente tem o direito de não responder um e-mail, né? Sabe que, pois é, me falam várias vezes que a tecnologia hoje que coloca essas imposições sobre a gente vira escravo da tecnologia. Eu acho que o problema não é a tecnologia, o problema é o uso que a gente faz da tecnologia, né? E o que a gente se permite fazer. Eu várias vezes, eu sei que eu recebo e-mails de pessoas que eu sei que é óbvio que elas querem que eu responda imediatamente, mas de pirraça, eu não respondo imediatamente para não criar essa expectativa, para não alimentar essa expectativa, né? Que a gente tem cada vez mais da resposta imediata. E a pessoa vem te cobrando mesmo, hoje existe uma cobrança. Por que você não respondeu o e-mail? Por que você não atendeu o meu telefonema? Eu ainda cresci com carta, né? A gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente ainda existia carta, né? E você mandava a carta e sabia que ia levar pelo menos uma semana, 10 dias até chegar lá, bota mais uma semana, 10 dias até a resposta chegar. E a carta é uma coisa muito mais pessoal, né? Porque tem a sua letra, tem a cor da caneta que você usou, tem o seu cheiro, se você quiser dar um beijo na carta, você dá um beijo na carta. Ela é muito mais pessoal, o e-mail é tão impessoal, né? Aquela tipologia de letra que normalmente é do e-mail, né? Aquela que todo mundo usa. Aí como é que você lida então com o e-mail quando você está nas suas férias sagradas, no seu um mês de férias, longe de tudo? Ignora solenemente? Não ignoro solenemente. Eu checo o e-mail, mas é aquilo. Eu não respondo tudo que não é urgente, urgentíssimo. Eu não respondo. Se for uma coisa que me interessa muito, de repente um trabalho, né, que é para uma data que eu sei que eu vou estar disponível, eu apenas digo, olha, eu tô de férias, me interessou. Vamos fazer, mas eu só vou estar disponível tal dia, eu vou voltar. Isso já aconteceu comigo. Eu já tive uma proposta de trabalho interessantíssima quando eu estava no Vietnã. No meu primeiro dia de viagem, cheguei no Vietnã e tive uma proposta de trabalho. E ia ficar mais 30 dias lá. E aí eu respondi imediatamente esse e-mail. Eu falei, olha, eu tô no Vietnã, eu tô fazendo uma viagem pela Ásia, volto daqui a 30 dias e assim que eu chegar a gente marca a reunião. Até para não ficar
com aquilo na cabeça, né? Com aquela preocupação na cabeça. Não, tirei da cabeça completamente. Mas eu acho que férias é pra isso, sabe? Eu acho que a gente tem que se permitir. Tem gente que vem de férias o tempo inteiro, porque às vezes até uma necessidade, porque precisa do dinheiro e tal. Eu entendo. Mas eu acho que quando não precisa, não tem que chegar no ponto de, eu vou tirar 5 diazinhos aqui. Às vezes só consegue tirar 5 dias, mas quem tem a possibilidade de tirar 30, porque eu acho que a gente também descansa, aí você pode até dizer melhor, né? O descanso pro nosso cérebro, não sei quanto tempo o nosso cérebro precisa para descansar, né? Não sei se tem fórmula assim de quanto tempo você precisa não, mas essa quebra não é nem a quebra com a rotina, é a quebra com os problemas. Né? Eu não vou pensar nesse assunto agora, eu estou de férias. O poder dizer, né? Estou de férias, me pergunta de novo daqui no final do mês. Exatamente, parece que a gente está se permitindo também, né? Porque hoje a gente também se cobra muito. Então o momento das férias é um momento em que você diz para você mesma, olha, pode. Não tem problema. Isso pode, agora pode. Você está tirando férias, então você pode tudo, absolutamente. Não responde, não retorna, porque você está no seu direito. Eu acho que essa é a função das férias e que tem que ser férias, quando é férias de verdade, né? Férias de verdade é aquele período em que você consegue você bota uma tampa, né, nos problemas que você tem para resolver, nos estresses, né, do dia a dia, nos estresses que a cada dia você tem para resolver, e é aquela quebra, é se dizer, olha, agora não. Exatamente. Nem pergunta a respeito, porque não vai acontecer. Contas e etc. Às vezes você bota uma outra pessoa para ir na sua casa para pegar as contas, ou você bota lá em débito automático durante aquele mês, ou se já não é em débito automático. Pois o que quer dizer que antes das férias você tem um monte ainda maior de preocupações para resolver, né? Porque você já tem que antecipar todos os problemas, a sua vida tem que continuar de pé enquanto você está de férias. Antes de tirar férias. E tem gente que se estressa até no planejamento das férias, que não é o meu caso. Mas tem gente que o planejamento das férias vira um grande estresse, né? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas você consegue curtir as férias sem deixar as próprias férias virarem mais um estresse de tem que estar em tal lugar agora? Detesto isso, eu não viajo de excursão de jeito nenhum por causa disso. Eu tenho pavor da bandeirinha. Sabe, a bandeirinha, venham, olha, então aqui... sem hora marcada, né? Sem hora marcada, não, 8 horas é o café da manhã, 1 hora ou não sei o quê, 3 horas, não sei o quê. Tenho pavor disso, porque a gente vive com hora marcada, a gente vive cheio de compromisso. Então, em férias, eu quero acordar, olhar, ver o tempo, o que me permite fazer, o que não me permite. Eu, quando fiz mochilão na Europa, eu fui sem saber o país que eu ia. Eu fiz Rio-Paris e depois eu comprei uma passagem em Madrid-Rio. Mas o que eu ia fazer entre Paris e Madrid... que desse vontade. Fui com um guia de $50 por dia, Europa $50 por dia, porque mochileiro não pode gastar dinheiro, né? Eu fui com um guia e eu ia resolvendo, vou pegar esse trem, vou pra cá, vou pra lá, e eu ia fazendo o meu dia na hora. E essa incerteza, o improviso, é uma das coisas que o cérebro da gente adora, né? Não saber exatamente qual vai ser o seu paradeiro de hoje, de amanhã, o que vai acontecer hoje à noite. Quem você vai noite. encontrar, os amigos que você vai fazer pelo caminho, as aventuras que você vai viver. O inesperado. Maravilhoso. Mas é que a gente hoje pode planejar as férias com antecedência e já o inesperado, se a gente quiser hoje, ele quase não existe nas férias, né? Porque você pode se informar, você pode ver as fotos, os lugares e você nunca ouviu, ninguém nunca falou para você, mas vai viajar para quê? Vai para o Vietnã para quê? Olha aqui as fotos, olha aqui todos os lugares. Não, primeiro assim, eu gosto de destinos inusitados. Então quando eu digo que eu fui ao Vietnã, que eu fui ao Camboja, à Tailândia, à China, as pessoas falam assim, o que você foi fazer lá? Mas você foi a trabalho, né? A pessoa pergunta, não, eu fui de férias. Férias no Camboja? O que você foi fazer lá? O que você foi fazer lá? Eu adoro destinos inusitados. Eu adoro conhecer culturas que são completamente diferentes da desconhecido minha. Mesmo, O né? desconhecido me encanta. Eu adoro saber que o cara come de uma maneira diferente, que ele agradece de uma maneira diferente. Sabe que isso é uma delícia? E justamente uma das coisas que um dos estímulos que são intrinsecamente positivos para o cérebro da gente, para o sistema de recompensa, para a atenção. Tudo que é novo, tudo que é inesperado, que não era para estar ali, que aparece de repente, que você não entende, tudo isso chama a atenção da gente, né? E se não for considerado uma ameaça, objeto de ansiedade, se não despertar nenhum tipo de angústia em você, o novo é prazeroso. O novo é, por definição, um prazer, né? E como você se interessa por aquilo, como o novo atrai a sua atenção,
a consequência, a tendência automática da gente é a gente se deixar levar, né? Ir atrás, Claro. explorar aquilo. Então, as férias são um desses momentos, né? Dessas oportunidades de você se deixar encantar pelo novo, ir atrás, né, do que você não conhece. E de você conhecer o diferente, de você relativizar e de você não se achar que a sua cultura é o centro de tudo, né? Eu acho que o maior exercício de você relativizar de fato é viajando, é conhecendo culturas diferentes, é você falando, caramba, existe um mundo novo aqui na minha frente que eu, quando tô lá no meu trabalho, no meu dia a dia, no rádio, na TV, eu nem imagino o que está acontecendo. Isso é bacana. E olha quanta coisa rica está acontecendo na minha frente. Reconhecer que o mundo é muito maior do que a gente. É incrível. Né, e é claro que você vê isso nas culturas parecidas, mas quando você vai a países que nada tem a ver com o seu, aí você experimenta isso de fato. Tem o outro lado muito bacana é que essa exposição ao novo, ao desconhecido, expande enormemente os seus horizontes e até o seu leque, né, de elementos, de possibilidades daquilo que a gente conhece. O criar, a imaginação, tem muita gente que acha que isso deve ser uma parte do cérebro que é capaz de pensar, de criar coisas, tirar coisa do chapéu, né, do nada. Não é. A criatividade, ela se alimenta da experiência que a gente tem. Né? Então, quanto mais experiências diferentes você conhecer, quanto mais lugares diferentes, culturas diferentes, maneiras diferentes de se lidar com a vida, de resolver problemas, você se expõe, né? Mais elementos você tem para cuidar da sua vida. E eu acho que isso faz parte da construção, da nossa construção como profissionais, como seres humanos. A viagem faz parte disso. Quanto mais você lê, quanto mais você vai ao cinema, quanto mais você tem experiências diferentes e quanto mais você viaja e conhece gente diferente, mais você vai montando o ser humano que você é, o profissional que você é, o projeto que você vai criar. Hoje eu crio projetos baseados na minha experiência de vida, né? E viagem nada mais é do que experiência de vida acumulada. Eu amo, eu tenho uma sensação, assim, a cada viagem que eu faço de euforia. Eu fico eufórica porque eu tô viajando. É uma delícia. Viajar é uma delícia. Daqui a pouquinho a gente volta com a Isabela Sais para falar mais sobre viagens, férias e o que vem antes das férias normalmente, que é o estresse. Até já, não saia daí. Bem-vindo de volta ao Cerebrando de hoje sobre férias, viagens e o estresse que vem antes, normalmente, das férias e das viagens, mas que é um estresse que a gente gosta, né, Isabela? O estresse do trabalho. Você reconhece que o seu trabalho tem problemas para resolver e você curte isso ou não? É interessante você falar isso, né? Porque a gente coloca o estresse como uma palavra muito negativa. O estresse virou uma coisa terrível virou, hoje em dia, né? Virou um monstro, né? E na realidade ele é importante, porque eu acho que sem ele a gente não vai atrás de outras coisas, a gente não dá os passos seguintes na nossa vida, falando da vida profissional. Se você não tiver um estresse, se você não tiver um mínimo de ansiedade, aquela parte positiva do estresse e da ansiedade, você não dá o seu próximo passo, você não procura um novo projeto, um novo trabalho, né? Você não vai evoluindo. Então, acho que tem sim uma parte positiva. Sabe que eu acho que ajuda muito a gente pensar que o estresse é um problema. Não, a definição da física até eu acho muito legal, que o estresse é uma força que quando é aplicada em cima de um corpo provoca uma deformação, provoca uma resposta qualquer, né? Então a gente pode pensar que o estresse na vida da gente são problemas que a gente tem que resolver, né? São problemas que exigem algum tipo de resposta da gente. Sim, o nosso trabalho é isso, né? Pois é, aquela sequência de problemas que você tem para resolver ao longo do dia. E que o barato, que a gente hoje não se toca mais disso, não pensa mais disso, porque o estresse ganhou essa fama de vilão, né? Virou coisa feia, aquilo, exatamente, o estresse é aquilo a ser evitado a todo custo, né? Mas, na verdade, a gente adora ter problema para resolver. A gente está falando de viagem aqui, você vai para o aeroporto, você fica à toa no aeroporto, curtindo assim, ai, que lindo aquele momento em que eu não tenho que fazer nada, vou ficar aqui olhando para o vazio, ou então vou ficar aqui de olhos fechados, relaxando e meditando. A gente não faz isso, a gente vai na primeira vendinha da esquina comprar palavras cruzadas para fazer. Exatamente, a gente fica arrumando atividade. Resolver, exatamente. A gente fica arrumando atividade, e é engraçado que é no aeroporto, e quando você chega na viagem, você quer fazer um monte de coisa, né?
tudo bem que tem o estilo do turista que faz menos, tem o turista que faz mais, mas você quer aproveitar, você quer arrumar um passeio aqui, um passeio ali, você quer conhecer o máximo possível daquele lugar, né? Já que você está tão longe, você quer conhecer o máximo possível daquele lugar. Então você vai realmente arrumando tarefas. Talvez isso seja mais problemas pra gente resolver, né? Tarefas, problemas, o que for para você resolver. Talvez o nosso cérebro faça isso mesmo, né? Programe isso. Eu acho que faz, de fato. Eu acho que a gente vive às custas de pequenos problemas para resolver. Eu adoro um problema. Mas é o procurar sarna para se coçar, de fato, né? Pensa no seu trabalho. O trabalho gostoso, aquele trabalho, né, que é gratificante, é o trabalho que te coloca desafios, onde você tem pequenos problemas, pequenos desafios para resolver, que você se sente capaz de resolver. Esse é o estresse bom. É aquele estresse, é aquele problema que você se sente à altura dele, você se sente capaz, né, de posse de todas as ferramentas e condições, né, e tempo para resolver aquele problema. E aí você consegue, de fato, né? Você se aplica e resolve aquele problema. E esse prazer de resolver um problema que você se propôs é extraordinário. E essa pessoa sou eu, assim, você está me descrevendo, porque eu sou uma pessoa movida a desafio, não só na vida profissional, como na vida pessoal também. Eu adoro um desafio, eu adoro ser desafiada e me desafiar. Tanto que quando a coisa começa a cair um pouco, sei lá, já estou há algum tempo fazendo a mesma coisa, começa uma formiguinha dentro de mim e fala, opa, vamos inventar uma outra coisa aqui, vamos trocar de problema. Mas eu acho que é justamente por isso que funciona, né? Ou para isso que funciona, de certa forma, é que quando você se coloca um problema e quando você deseja ter um problema para resolver, a sarna para se coçar, você se dá a oportunidade de colocar as suas habilidades à prova. Claro. Você se dá a oportunidade de testar, né? E ver que você é capaz. De ir além, descobrir que você é capaz. E aí, conforme você se expõe, você aprende aquilo, você vai ficando melhor, porque a gente aprende com a prática mesmo, né? Não tem alternativa, conforme você faz que você aprende, você vai se tornando melhor naquilo e aí vai buscando, vai querendo outros desafios, né? Me dá uma sarna um pouco mais complicada dessa vez, agora que eu tô pronta, né? Eu quero resolver um problema maior. E isso quando você viaja, acontece também, você viaja, não tem né, mais contato aqui com o seu trabalho e tudo, só de vez em quando por e-mail, mas você está viajando e você tem um programa que você quer fazer, que você vai ligar, que você vai falar em outro idioma, que não é tão fácil Ainda assim. Tem essa, né? Tem que negociar outro tipo de problema. Quando você está fora do seu país, né, você tem que negociar um outro tipo de problema, que é essa questão da língua. E que quando você está num país em que a língua é completamente diferente, quando você não consegue arranhar um espanhol, um inglês, entender uma coisa de italiano, um francês e tal, quando você está ouvindo chinês, quando você está ouvindo, né, uma pessoa no Vietnã falar, como eu falei, nesses países da Ásia que eu gosto de visitar, é mais complicado. E aí você apela para um gesto. E aí você descobre que até o gestual é diferente, porque é diferente. Nessas horas, né? Um certo descaramento é fundamental Total, também, né? não. Cara de pau para chutar o italiano mais imundo. Tem aquele italiano que é, na verdade, espanhol mal disfarçado. Que você só fala ainda, com aquela entonação, mas tá falando português, não é? Mas quê? Não é assim? Crente que tá falando italiano, espanhol também, né? Aquele portunhol brabo, mas você tá falando, não? Eu falo, inventa palavras, eu sou super cara de pau, eu vou aonde for, sozinha, o que for, porque eu acho que quem tem boca vai a Roma, pois né? Mas olha só, mas até isso, eu acho que a gente vê que tem o mesmo problema que para uma pessoa, para você é um problema divertido de resolver, é um problema que você quer resolver, né? Para outras pessoas é problema demais. Não, eu não tenho condições, eu não tenho nenhuma condição de chegar na França e arranhar 3 palavras que sejam, né? Não, resolve para mim, eu prefiro ir com uma excursão. Né? Mas acho que isso também não tem receita, faz parte da diversidade. Não, né? Tem pessoas que têm menos habilidade ou mais, ou que têm menos insegurança. Claro, e eu não vejo problema nenhum na pessoa que quer viajar de excursão, na pessoa que quer uma segurança um pouco maior, mas assim, não é o meu estilo. Eu gosto das aventuras, eu gosto das coisas que não dão certo, porque depois a história que você tem para contar para os filhos, para os netos, para os amigos, para o que for, né? Eu já vivia... imprevisto, né? O imprevisto. Uma vez eu peguei um táxi na China e eu pedi pro taxista me levar para um restaurante. E aí levei por escrito, porque não dá para falar chinês, eles não entendem, por mais que você se esforce. Levei por escrito.
E ele me levou até o local, ficou paradinho, eu saltei, de repente eu olhei, era um negócio descampado, assim, uma coisa que não tinha um restaurante. Aí eu voltei, tentei me comunicar, disse, olha, não é aqui e tudo. Aí ele olhou de novo, fez assim, aquele jeito, né? E aí ele falou, se não é isso, deve ser tal outro lugar. Aí eu entendi que ele tinha falado, não, agora eu entendi, agora eu vou te levar no lugar certo. Ele deu uma volta de 25 minutos comigo e me levou no mesmo lugar. Aí eu olhei pra cara dele, eu falei, o que eu digo pra essa pessoa agora? Aí eu comecei a falar português. Aí, engraçado, você começa a falar português também. Tem uma hora que você não aguenta mais. Não é possível, moço, que você não entendeu. E o meu marido do lado dele não vai entender. Não, mas aí a entonação vem salvar a gente, né? Mas sabe que quando a gente começa a perder o pé, começa a perder o controle, eu acho que é aí que o estresse começa a se tornar ruim, de fato. Sim. Né? Que é essa diferença que a gente precisa saber fazer entre o estresse, esse estresse agudo, né? Que é o estresse imediato, é o do problema de hoje, que aparece hoje, pontual, e que você vai resolver hoje, e são aqueles problemas que a gente adora, né? A gente precisa disso. E o estresse ruim é quando esses pequenos problemas se tornam crônicos e você não consegue mais dar conta deles. Né? Apesar dos seus esforços, você não consegue dinheiro suficiente para pagar as contas, você não consegue manter o lugar em que você vive, você não consegue dar conta de todas as suas tarefas. Né? E esse é o estresse crônico, vilão realmente. E que às vezes você começa a se cobrar também, dizer eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não tenho dinheiro para isso, quando eu viajo eu não sei fazer, eu não falo, eu sou muito tímida. Eu tenho uma amiga que é super tímida, ela fala, não dá, eu não consigo fazer viagem porque eu sou muito tímida, eu não falo. E aí você também começa a ver aquilo como uma verdade. E aí você jamais vai deixar de ser tímida, de não conseguir aprender um outro idioma. A cabeça tem que ficar mais aberta. Isso tudo está nas expectativas da gente, né? Mas esse negócio do lado ruim do estresse está na gente sentir que a gente está perdendo o pé, né, que não consegue mais dar conta de todos os problemas para resolver. Essa, para mim, é uma das razões mais extraordinárias para viajar. Eu viajo muito a trabalho, né, e a minha mãe várias vezes diz, mas já vai viajar de novo, mas isso é tão cansativo. O que? Você vai passar 2 semanas fora, mas isso, viajar é muito cansativo. Eu tento explicar para ela, mãe, olha só, eu relaxo quando eu viajo, porque o número de problemas que eu tenho que resolver por dia cai extraordinariamente. Né? O meu telefone não toca, não tem nenhum aluno precisando de mim, querendo tirar dúvida, ninguém precisa que eu faça nada. Né? Os problemas, né, da rotina, do dia a dia também não estão lá. Além daquele lado maravilhoso, né, que é você ter a viagem toda planejada, tudo que você tem que fazer é chegar no aeroporto e tem alguém do outro lado para te receber, né? Já te leva, você não precisa pensar nesses problemas. Tem uma outra questão de viagem também que é interessante, quando você quer desestressar, quando eu quero desestressar, eu aprendi a fazer viagens para locais de natureza, muito mais do que... Porque eu sou uma pessoa muito urbana, então se você deixar, eu vou planejar sempre a minha viagem para uma grande cidade. Eu vou a Paris, eu vou a Nova York, eu vou a Madrid, eu vou a Pequim, eu vou para grandes cidades, onde tem muita gente. E aí, uma vez, eu fiz uma viagem que mudou a minha vida. Eu fui para o Torres del Paine, na Patagônia chilena. Pois é. E depois fui para o deserto do Atacama. E depois, quando eu voltei de lá, eu fui para Fernando de Noronha. Então, eu fiquei 30 dias com a natureza. E foi a viagem que, de fato, eu mais desliguei de absolutamente tudo. Mas olha, sabe, o impressionante é que até isso a neurociência assina embaixo, teve uns estudos recentemente muito bacanas mostrando que, primeiro, quem tem uma diferença na maneira como o cérebro reage a estresses, né, reage a problemas diferentes, entre quem foi criado em centro urbano e quem foi criado com natureza. Né? O achado, claro, é que quem foi criado em centro urbano tem uma resposta muito mais exacerbada a estresses, né? Qualquer tipo que a gente de vive o estresse, né? Pois é. Na cidade grande. E a outra coisa é que o que imagens naturais, né, que tem, eu acho que são, que tem figuras curvas, que tem um grau de verde, nossa, né? É bom demais. Elas, de alguma maneira, que a gente ainda não entende muito bem, elas de fato acalmam o cérebro. E acalmam o cérebro, assim, de você ter... eu me sinto, você falou em acalmar o cérebro, né? Eu tive essa sensação algumas vezes na minha vida, quando eu viajei e tive, assim, visões que eu falei...
Meu Deus, sabe aquelas visões, você fala, eu não acredito que eu tô vendo isso. Quando eu cheguei quando eu vi as torres lá, né, as três torres lá do Torres del Paine, realmente você faz uma trilha de 4h30 e na hora que você chega lá, aquele lago, aquela coisa, você fala, meu Deus do céu, o que a natureza fez? E de outro lado, eu tive a mesma reação quando eu vi o Davi em Florença, que é uma coisa feita pelo homem, né, que aí não é a natureza, é feita pelo homem, mas que você olha... E é o extraordinário, meu Deus, né? é o extraordinário. Eu acho que eu viajo pelo extraordinário, assim. E o extraordinário, para mim, pode ser o Davi, pode ser a natureza e pode ser uma coisa pequena também. Não precisa de extraordinário, não precisa ser grande. Mas é pelo extraordinário. Pois é. Que legal que a gente pode. Hoje ficou tão fácil, né? A gente poder se expor ao extraordinário. Nossa, bom assim. Demais. Recarregar as baterias e chegar no final das férias ainda querendo voltar aos... a ter problema para resolver no dia a dia, né? Gente, eu estava aqui viajando com a Isabela Sais, falando sobre férias, os estresses que vêm antes das férias. Deu vontade de viajar mesmo. Agora, né? Eu vou para o aeroporto agora. Beleza. A gente fica por aqui. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau. Ai, o pior é que eu quero mesmo. Eu estou naquela, meu marido tá em casa, então